tão idolatrada e tão amada quanto ela. E seria um sacrilégio não fazer um programa especial sobre esse ícone e de todo o imaginário que cerca as histórias contadas por aqueles que acompanharam a sua chegada no Brasil e que puderam e conseguiram domar essa fazedora de viúvas. Inclusive, a aranha viúva negra se inspirou na RD350. Ela criou um veneno que provoca dores intensas, contrações musculares, alteração nos batimentos cardíacos e dores abdominais violentas, tipo a moto. A biologia imitando a arte. Vou começar essa história te situando que, se você acha que a Viúva Negra é da linhagem LC do início dos anos 80, já começou errado. Para os amantes de motores 4 tempos da época, o pior pesadelo estava ainda por vir. Porque aquela que foi criada originalmente para bater a Bullet RE350 da Royal Enfield estava fazendo vítimas em todos os lugares. A Yamaha pela primeira vez ofereceu aos motociclistas uma moto de corrida de produção em larga escala disponível para qualquer um comprar. Então, não existia necessidade do comprador americano conhecer alguém da Triumph, da BSA ou da Harley para ter o privilégio de encomendar peças para transformar a sua moto em uma moto de corrida. Bastava entrar em um revendedor qualquer, comprar a sua e sair para correr. Em 1972-73, os motores 2 tempos da Yamaha RD350 deixaram os motores de 4 tempos para trás. E para você ter uma ideia do que estava acontecendo lá fora, uma moto equipada com um motor 4 tempos só venceria novamente o circuito Daytona 200 em 1985. E isso só rolou porque as regras da corrida mudaram. Tamanha era a sua potência que rivalizava com motos de grande cilindrada, como a Honda CB750, a nossa queridinha 7 Galo, a CB500, a Suzuki 380, enfim, qualquer moto que aparecesse na época. Então, nessa era de imprecisão da Yamaha, a Viúva Negra era uma moto média que pesava seus quase 150 quilos, com 45 cavalos de potência e chegava aos 180 km por hora. O que é mais impressionante é que esse monstro dependia de um conjunto de freios subdimensionados para ser domado. E quando eu digo subdimensionados, é porque além do freio traseiro, a moto também possuía um freio dianteiro em lona. Pois é, você ouviu certo, freio dianteiro em lona. Mais tarde foi implementado um disco de freio dianteiro. E quando digo é porque era mesmo. Não era um modelo qualquer, era apenas um disco. E mesmo assim, esse upgrade não era suficiente para aguentar o seu desempenho. O modelo tradicional tinha um motor de 2 tempos de 2 pistões paralelos, equipado com uma válvula de paleta de admissão, refrigerado a ar e com um câmbio de 6 marchas. Houveram algumas pequenas variações, dependendo dos mercados que a moto foi comercializada, como é o caso do Reino Unido, que vinha com um câmbio de 5 marchas. Porém, todos os modelos foram equipados com injeção automática de óleo autolube, dispensando do motociclista de misturar gasolina e óleo 2 tempos. Fazendo aqui uma comparação rápida entre o óleo 2 tempos com o óleo lubrificante comum, o óleo 2 tempos tem um acúmulo de resíduo de carbono muito menor. Porém, se você utilizar um óleo que não seja próprio para um motor de 2 tempos, ele pode se transformar numa espécie de goma quando misturado a gasolina. A Viúva Negra utilizava um sistema de torque induction desenvolvido para melhorar o torque nas mais variadas rotações. Esse sistema prevenia a falta de torque, mas em contrapartida, a moto dava um solavanco quando atingia a faixa dos 6.000 giros. E quando a válvula estava totalmente aberta, meu amigo, é aí que a RD virava o bicho. Era um modelo esportivo para ser utilizado em ambiente urbano, fez muitas vítimas fatais. A moto necessitava de um entendimento bastante técnico por parte dos pilotos, porque na época nem todo mundo se interessava em acertar corretamente a moto toda vez que se rodava com ela. Uma das coisas mais faladas pelas pessoas que puderam ter uma Viúva Negra era sobre o desgaste das velas, porque ficavam embebidas rápido demais.
como muita gente que eu conheço. O desgaste é praticamente o mesmo tanto para aqueles que disputavam rachas, quanto para aqueles que não precisavam pilotar esportivamente. De forma geral, todos precisavam andar com kit sobressalente de velas para evitar o desgaste que eram ocasionado nas cabeças dos pistões. As imperfeições dessa moto eram tão perfeitas que eu não conheço uma pessoa que não tenha o sonho de pilotar uma moto com um calibre desses. A Viúva Negra não era para amadores. Pense que para chegar nesse nível de constante ajuste e manutenção, você precisava de bastante conhecimento, ou ser um mecânico basicamente. Mas não é só isso. A moto exigia também bastante agilidade, porque o motor atingia a velocidade com grande rapidez. A cavalaria do motor se mostrava subitamente empinando a roda dianteira e para os menos experientes é aí que morava o perigo. Qualquer descuido, a queda era certeira. Cara, não adiantava você subir na moto como hoje em dia e achar que ela já estava pronta para atacar na rua. Tinha todo um preparo técnico embutido e você precisava realmente ter paixão por aquilo. Caso contrário, meu irmão e minha irmã era vala. Para tirar o clima pesado de perigo constante daqueles que têm coração fraco, vou contar o que significa o RD antes do 350. As letras RD estão para Race Derived, que traduzindo seria derivado das corridas. Mas também houve a cópia licenciada indiana, que foi fabricada pela Escort Group e recebeu o nome de RD 350B, ou Rajdut 350B, que foi fabricada de 83 a 89. Como toda boa cópia licenciada, os indianos aproveitaram para espremer essa laranja ao máximo. E desse suco saíram duas versões não tão empolgantes da Viúva Negra. A HT, que significa High Torque ou torque alto, e a LT, que significa Low Torque ou torque baixo. Mas mesmo nessas variações, o motor foi extirpado. Eles substituíram os carburadores por um novo sistema que era mais adequado às novas normas de emissão de gases e, segundo eles, para ter maior autonomia de combustível, perdendo claramente na potência que o motor poderia entregar. O preço bastante elevado, além da falta de pessoal especializado para manutenção no mercado indiano da época, o declínio do modelo para o lado de lá foi certeiro. Só 10 anos depois, a moto teve seu primeiro update. Ela foi atualizada com discos duplos de frenagem nos pneus dianteiros, além de passar por um redesign. Agora o motor de 2 tempos vinha com arrefecimento líquido. A cavalaria da moto subiu para os 55 cavalos de potência, podendo alcançar os 200 km sem muitos problemas. Fora que os escapamentos direcionados reforçaram a potência, elevando o torque ao máximo. Eles também abandonaram o Torque Induction e começaram a usar o novo sistema desenvolvido pela Yamaha, o YPVS. Inclusive, a RD 350 foi a primeira moto de 2 tempos a utilizar esse sistema. Para os interessados em significados, a sigla YPVS se traduz para Yamaha Power Valve System, ou sistema de válvulas de potência da Yamaha, o que não é um sistema turbo como a maioria das pessoas pensam. Esse sistema era somente uma pequena válvula que ficava na saída de escape do cilindro. A abertura poderia ser variada para entregar maior compressão e minimizar a falta de torque em baixa rotação. Conforme você ia aumentando o giro do motor, chegando ali nos 5.000 RPM, indo até 9.000 RPM, essa válvula se abria de forma menos arisca, diferentemente do modelo anterior. Consequentemente, esse sistema acabou sendo utilizado pelas concorrentes, que mudaram seu nome por motivos óbvios e modificando para se adequar aos modelos que seria implementado. Enfim, a Yamaha pouco modificou a moto desde a sua última versão nos anos 90, quando o último modelo nacional foi produzido. As únicas atualizações foram de carenagem e substituíram os faróis retangulares pelos faróis redondos, dando aquele ar esportivo característico da época. Muitos tentaram recriar digitalmente como seria a Viúva Negra se houvesse um retorno triunfante aos dias de hoje, mas o que nos resta
é prestar a devida reverência à moto que conseguiu conquistar o status de lenda nos corações de muitos brasileiros. Agora você sabe. Eu, particularmente, depois de ter lido bastante sobre a moto para poder escrever o episódio, acho que não tem como não adicionar na minha lista pessoal de motos para pilotar uma vez na vida. Só de pensar no tamanho e esforço psicológico que você precisava para pilotar esse canhão, eu acho que ia ser uma experiência sensacional. E para você, qual é a moto clássica que você sonha em ter ou pilotar? Eu quero saber. Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo. Vocês conhecem o esquema. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para receber notificações toda vez que saírem novos episódios aqui, porque se inscrever ajuda, motiva, só faz bem e ainda é de graça. Segue lá no Instagram no @voo.solo. Obrigado pela audiência, rodem com segurança e até a próxima.